Estamos ao vivo pela 365, canal INAC. É uma alegria estar com vocês. Eu sou o Roberto Liviano, sou presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Excepcionalmente, hoje, estou apresentando o nosso programa aqui, que o nosso querido Francisco Miné teve um probleminha de saúde, mas semana que vem estará conosco de volta aqui com o seu brilho peculiar, apresentando o nosso canal INAC. Hoje nós temos 4 convidados brilhantes para comentar os nossos temas de hoje. O Instituto Não Aceito Corrupção hoje está numa condição de muita alegria. Eu quero compartilhar com todos vocês que desde essa semana o Instituto Não Aceito Corrupção passa a ser Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Nós somos o CIP. Isso para nós é motivo de grande honra, de grande alegria. A partir dessa semana, somos OCIP reconhecidos pelo Ministério da Justiça. E hoje, nesse programa tão especial, em que o INAC é OCIP, nós temos, neste programa tão especial, Laura Barros. Laura Barros, que é procuradora do município, foi controladora geral de São Paulo e é conselheira do Instituto Não Aceito Corrupção. Bem-vinda, Laura Barros. Muito obrigada, Roberto. Sempre um prazer estar aqui. Todas as atividades do INAC são muito ricas, me enriquecem muito. É sempre realmente uma grande alegria poder participar. Gostaria de cumprimentar aqui todos os meus ilustres companheiros de mesa, toda a nossa audiência. Como eu dizia, tem muito assunto para a gente tratar hoje, tem bastante polêmica. Já estou ansiosa para ouvi-los. É isso mesmo. Camila Melo Franco, também nossa querida amiga, que está hoje conosco, estará muitas vezes. Mamãe, que logo trará ao mundo o Benício, a Camila, que é advogada, presidente da Comissão de Compliance da OAB de Minas Gerais, também do Conselho de Transparência de Minas Gerais, estudiosa dos temas da integridade. Muito bem-vinda, Camila Melo Franco. É uma alegria, uma honra ter você nesse debate de hoje do canal INAC. Roberta, a honra é minha, é sempre um prazer poder partilhar aí pensamentos com uma turma tão qualificada. Sinto-me honrada e também com muita sede de ouvi-los nesse momento. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá. Nosso querido e sempre embaixador Rubens Barbosa, um dos maiores pensadores do nosso país, presidente do IREE, diretor da revista Interesse Nacional, representou o país como embaixador em Washington, um dos maiores intelectuais do país, membro da Academia Paulista de Letras. É uma honra, um privilégio para nós ter você, Rubens Barbosa, neste debate hoje. Bom dia a todos. Muito prazer em estar participando desse encontro com vocês. Obrigado. Obrigado, Rubens. Fernando Lotenberg, brilhante advogado, especialista, conhecedor profundo dos temas inerentes aos direitos humanos, comissário do Brasil na OEA, Organização dos Estados Americanos, foi presidente da Confederação Israelita do Brasil, grande pensador brasileiro também, e, para nossa honra, também conselheiro do Instituto Não Aceito Corrupção. Bem-vindo, Fernando Lotenberg. Obrigado, presidente Roberto. Bom dia a todos e a todas. É um prazer aqui estar na companhia de vocês e a gente poder se dedicar, tentar entender as mudanças. Estamos com um pequeno problema aí na conexão com você, Fernando. Talvez seja bom você sair e voltar para a gente te ouvir com qualidade. Não sei se... Espero que agora... Não, agora voltou. Tomara que fique bem, tá? Bom, nós temos muitos assuntos, como já se disse aqui. Vamos começar com um tema que o mundo todo acompanhou com bastante expectativa, a posse do presidente Donald Trump. Donald Trump tomou posse como presidente dos Estados Unidos. Esse fato foi bastante rumoroso, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal, não apresentou o convite formal para isso, acabou sendo indeferido, também questões referentes aí a uma criptomoeda do presidente
Trump, é um fato que também foi muito rumoroso. A questão é que isso reconfigura relações no plano internacional, no plano geopolítico internacional, e temos aqui o privilégio de ter um grande pensador das relações internacionais, e é importante para nós ouvirmos como que estas relações se reconfiguram. Inclusive, Donald Trump teve aí as voltas com julgamentos no âmbito da corrupção, da integridade, e essa pauta, essa é a nossa agenda, Rubens, né? Como é que você enxerga isso? Quais são os prognósticos? O que o mundo pode esperar desse novo mandato de Donald Trump? Quais são as expectativas? Qual a análise que você faz em relação a este fato que o mundo está vivenciando agora? Olha, eu acho que o Trump assumiu em uma situação diferente do primeiro mandato dele. Ele está muito mais experiente e está com muito mais apoio político dentro dos Estados Unidos, né? Afinal, o Partido Republicano controla a Câmara e o Senado. Esses 2, 3 primeiros dias, ele focalizou basicamente a política interna americana, né, com medidas muito controvertidas sobre imigração, sobre tudo, né? Sobre o funcionalismo público, sobre diversidade, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, tudo isso que a gente está acompanhando. Algumas dessas medidas poderão ter impacto no exterior. Agora, a partir de ontem, hoje, ele começou a tratar de temas internacionais. A gente não tem claro ainda quais são qual é a direção desses temas, né? Você tem ele vai falar hoje no World Economic Forum e talvez aí ele explicite mais as suas ideias econômicas, sobretudo essa questão das tarifas, né, que ele está ameaçando o mundo inteiro, desde a China, passando por todos os países que têm déficits, que têm saldos, né, positivos na balança comercial com os Estados Unidos, e outros países por outras razões, como o caso do México e do Canadá. Então, nós vamos ter que aguardar uns dias ainda para ver exatamente qual é o alcance dessas medidas, né? Eu acho que, se ele quiser implementar todas essas políticas que ele está anunciando, realmente nós vamos entrar numa nova ordem, né, econômica e política global, em que a paz será obtida através da força. E a geoeconomia, quer dizer, a ação individual, nacionalista dos países vai forçar, né, uma atitude diferente por parte dos países, porque cada país vai defender o seu próprio interesse e vai defender esses interesses usando a força. Quer dizer, os Estados Unidos, ao ameaçar essas tarifas, ao ameaçar retaliações comerciais, a congelar reservas de países do exterior, enfim, uma série de coisas que eles estão fazendo e que a literatura está chamando de geoeconomia, quer dizer, o uso da força para a obtenção de resultados políticos internacionais, é o que vai prevalecer. No caso do Brasil, as medidas que ele anunciou até aqui vão ter, de alguma maneira, algum impacto sobre o Brasil. A questão da imigração, com 250 mil brasileiros em situação ilegal nos Estados Unidos, a questão do meio ambiente, né, com a saída do Acordo de Paris e a baixa prioridade para os assuntos de mudança de clima, e o Brasil vai sediar a COP30, vai ser diretamente afetada, né, a negociação. Você tem a questão das tarifas, que também podem afetar o Brasil, direta e indiretamente. Direta, se o Brasil for, de alguma maneira, taxado. E indireta, porque, mesmo que ele não aplique as tarifas sobre o Brasil, ao aplicar tarifas internacionais, isso vai ter um efeito sobre a inflação, sobre a taxa de juro, sobre o dólar,
que vai refletir sobre o Brasil. E você tem toda essa política comercial dele em relação aos acordos, né, comerciais ou cancelamento desses acordos, que podem ter também influência. Então, é uma série, há outros pontos também, inclusive políticos, né? A questão da liberdade de expressão, que ele claramente enunciou no discurso dele, isso vai ter, na minha visão, vai ter impacto sobre o Brasil, né? Por causa da disputa aí do tribunal em relação ao Elon Musk. Eu acho que vai haver alguma repercussão aqui. E, do ponto de vista político, para encerrar, eu acho que o Departamento de Estado, com o Marco Rubio, não o Trump diretamente, mas o Marco Rubio, eles vão ter uma política muito forte, e eu acho que negativa, em relação à América Latina, porque o que vai prevalecer lá são considerações ideológicas, né? O Marco Rubio é um senador conservador da extrema-direita, muito crítico da esquerda aqui na América do Sul, na América Latina, e a Venezuela, Cuba, Nicarágua, e eu acho que vai sobrar alguma coisa para o Brasil também, vai sair dessas novas políticas do Departamento de Estado. Então, para encerrar, eu acho que se essas medidas que o Trump está ameaçando colocar em vigor, as da política interna, ele já colocou em vigor, e a gente já viu a judicialização, 22 estados já entrando com ações na Suprema Corte contra essas medidas. Até o grupo brasileiro lá apresentou uma ação contra as medidas do Trump. Então, vai haver uma resistência, já está havendo uma resistência muito grande na mídia, né, nos jornais, na televisão, contra essas medidas do Trump. E na parte internacional nós vamos ver. Ele está começando agora a ameaçar a Ucrânia e a Rússia para se chegar a um acordo. E na parte do conflito do Oriente Médio, na minha visão, as declarações iniciais dele vão contra a segunda e a terceira fase do acordo que ele mesmo ajudou a assinar entre Israel e o Hamas. Depois, se vocês quiserem, a gente pode entrar em mais detalhes. Vamos falar sobre isso, sim. Sobre essa questão de Trump, queria ouvir um pouco a Laura Barros, porque uma das primeiras questões houve a anistia ao pessoal do ataque ao Capitólio, né? E ele também deu declarações muito fortes, falando de maneira muito rude, de maneira muito hostil em relação ao Brasil, em relação à América Latina. Laura, como é que você vê essas declarações, esse posicionamento de uma exacerbada autossuficiência dele e essa imediata anistia ao pessoal que invadiu o Capitólio? O que você pensa disso, Laura? Bom, pois é, Roberto, eu acho que essa semana o mundo já começou mais tenso, né? Eu acho que todas essas medidas que vêm sendo anunciadas, no mínimo, criam uma estabilidade, inclusive em termos de democracia. Eu acho que o potencial de corrosão da democracia, em termos mundiais, inclusive, é muito grande a partir dessas falas todas, né? Olhando internamente para os Estados Unidos, eu gostaria de trazer aqui uma pesquisa levada a efeito pela Reuters Ipsos, nas primeiras 24 horas, com relação às primeiras 24 horas da posse do Trump. E, segundo essa pesquisa, 46% dos americanos concordam com as suas medidas sobre imigração, 58% discordam do perdão concedido, da anistia concedido aos invasores do Capitólio, e 29% apenas aprovam a forma como ele encara as disputas políticas, a polarização política nos Estados Unidos. Então, a gente vê que, em termos de apoio popular, ele tem aí alguma sustentação.
Mas eu acho que a gente não pode deixar de levar em consideração também que existe a lógica de atuação desse governo vem se mostrando muito de exclusão, nós contra eles, né? Então, diversos grupos, dividir o mundo, então, como você bem disse, muito ameaçador, muito hostil, inclusive com relação aos seus próprios, existem ameaças contra servidores públicos, por exemplo, que se negarem a instaurar os processos de deportação, existem ameaças contra servidores que, de repente, não delatarem os seus colegas por se negarem a cumprir as medidas de desmobilização dos programas de inclusão. Então, realmente, essa lógica da tensão. No meu modo de ver, essa anistia é absolutamente descabida, né? Eu acho que, claro, isso aí tem que ser analisado com bastante critério, mas que houve uma tentativa de subversão das normas democráticas, ali como a gente viu, inclusive, no Brasil, eu acho que isso é inquestionável. E simplesmente uma canetada, a gente apagar essa parte da história, eu acho, no mínimo, perigoso. Gostaria de lembrar aqui que tem evidente, no meu modo de ver, um conflito de interesses, né? A gente não pode esquecer nos exemplos brasileiros, quando se pretendeu nomear o presidente Lula para a Casa Civil, o Supremo barrou. Quando a gente teve a tentativa do perdão ao Daniel Silveira, da mesma forma, foi judicialmente reconhecido o conflito de interesses, e eu acho que a situação é bastante análoga, né? Vamos ver como é que a Suprema Corte dos Estados Unidos vai lidar com isso, lembrando que a maioria da Suprema Corte é conservadora, né? Então a gente tem aí uma possibilidade disso realmente ser ratificado, mas eu vejo com muito pesar essa medida. Fernando Lutemberg, qual que é a sua análise sobre essa imediata anistia dos invasores do Capitólio e a sua análise sobre esses primeiros movimentos de Donald Trump logo em seguida à sua posse? Qual que é a sua visão a respeito de tudo isso? Fernando, está conosco? Estão me ouvindo bem? Melhor agora? Sim, perfeito. Primeiro, concordando com os que me antecederam, eu gostaria de acrescentar que a vitória do Trump, apesar de ele ter conseguido maioria na Câmara, maioria no Senado, vamos dizer, já ter uma maioria na Suprema Corte, foi apenas por 1,5% de diferença, né? Não é uma vitória esmagadora, um landslide, como tem sido apregoado. Então, a primeira questão que se coloca é se ele tem um mandato, de fato, para fazer alterações tão radicais na ordem interna e na ordem internacional. Eu acho que isso vai ser colocado a teste. Já foi dito aqui pelo embaixador Rubens Barbosa sobre a ação que 22 estados e grupos estão promovendo contra algumas das medidas propostas pelo Executivo, que vão colocar a democracia americana, os seus freios e contrapesos em xeque, né? E aí nós vamos ver algo que vimos aqui no Brasil, de alguma maneira, se as instituições resistirão, né? Acho que há um movimento de tensão, de buscar esticar a corda e, do outro lado, vai haver a resposta, né? E estamos apenas no começo, não temos como saber. Essa parte da anistia, de fato, eu acho que é uma tentativa de apagamento e é uma, como se diz, playing hardball, né? Então, colocando as instituições em xeque, houve, de fato, acho que ninguém pode negar, uma tentativa de impedir a certificação dos resultados da eleição de 2020, impedir a certificação da vitória e a posse de Joe Biden, e isso agora é simplesmente apagado por essa anistia. O que vão trazer essas pessoas para a cena política americana? Como é que eles vão se comportar? Como é que vai ser relatado esse episódio? Isso para responder a sua pergunta. Do ponto de vista internacional, entrando na questão do Oriente Médio, que foi tocado pelo embaixador Rubens Barbosa, eu vejo como uma oportunidade única. Se será aproveitada, não sabemos, mas os resultados da guerra de Israel contra o Hamas colocaram em questão toda uma estratégia iraniana que se provava até então bastante efetiva, e seus proxies na região, por exemplo, o Hezbollah foi derrotado no Líbano,
o Assad caiu na Síria, o Irã está bastante enfraquecido. E a gente tem que lembrar que no primeiro mandato de Trump foi quando foram assinados os acordos de Abraão, ou seja, que se expandiu o leque de países árabes que fizeram acordos de normalização de relações com Israel, envolvendo os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Marrocos e o Sudão. E o próximo passo, se ele se concretizar, será com a Arábia Saudita. Se isso acontecer, de fato, vai ser um novo momento para o Oriente Médio. Se essa oportunidade vai ser aproveitada ou não, como todas as outras iniciativas, ainda é algo a ser confirmado. Muito bom. Eu convido você que está nos acompanhando a mandar a sua pergunta pelo 011 29 365 365. A sua pergunta é muito importante. Você que está nos acompanhando pela rádio 365, pelo YouTube 365, você também faz parte do canal INAC. É muito importante ter você conosco. Por fim, Camila Melo Franco, queremos ouvir também a sua opinião, um tema que também movimentou muito o debate público, diz respeito às Big Techs. Mark Zuckerberg eliminou as checagens, né? Ele eliminou as checagens, dizendo que havia um certo viés por parte dos checadores e lavou as mãos, né? E Elon Musk é um dos importantes apoiadores de Trump, mas também Zuckerberg faz movimentos no sentido de se alinhar a ele, e simplesmente esse movimento de lavar as mãos é algo preocupante do ponto de vista da disseminação do discurso de ódio. Zuckerberg vai na direção de dizer, não, os próprios usuários é que vão fazer o controle, lembrando aquela máxima, laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. Será que é assim mesmo? Né? Será que é possível deixar as coisas caminharem desta maneira, sendo que o mundo de hoje vive nessa bolha existencial das redes sociais? Donald Trump teve como um grande aliado Elon Musk. Será que nós podemos lidar com essa situação em que é um barco que navega solto, sem checagem, sem controle? Qual que é a sua visão a respeito disso e mesmo sobre essa posse de Donald Trump? Qual a análise, quais as expectativas, quais as perspectivas sobre tudo isso? Camila, qual que é a sua visão, especialmente no âmbito da integridade, da impunidade, que é o nosso recorte aqui do canal INAC? Diga lá, Camila. Roberto, dizer o que mais chama atenção na posse do Trump é complexo, né? Porque foram tantas coisas, são tantos temas que, de fato tiram a gente de um lugar comum e nos causam susto, né? Ou, no mínimo, um temor pelo que está por vir. Mas, de fato, o que me chamou muita atenção foi aquela imagem que circulou, que os CEOs das Big Techs, o Zuckerberg, Musk, Bezos, Altman, todos os 7 estavam lá, juntos, a maior parte deles junto com a família do Trump, ao lado ali, na posse deles, alguns 2 ou 3 na plateia, mas é exatamente esse racional. Vamos lá, o valor de mercado dessas Big Techs hoje, somados, eles ultrapassam em quase 6 vezes o PIB do Brasil, mais ou menos 61 trilhões aí pelas contas que a gente vê de reais, né, na mão de 7 pessoas. Dessas 7 pessoas, a maior parte delas são as que controlam o que consumimos, né? São as que, de fato, através das redes sociais ou de todos os seus canais de comunicação, que definem aí o que a gente vai receber de informação de modo geral. E isso é muito preocupante, ainda mais com os recentes posicionamentos do Musk, do Zuckerberg. O Zuckerberg mais recente, o Musk já está batendo essa tecla mais anteriormente, né? E aí eu uso um pouco do que o Dr. Gerli falou, Gerli Nunes aqui, de Minas Gerais, e ele fez um questionamento que me provocou exatamente nesse sentido, né? Quem controla os meios não é quem controla a narrativa? É possível que a gente saiba exatamente o que está ocorrendo no mundo
dentro dessa bolha algorítmica que a gente vive, que foi construída através de um monte desses vieses que hoje todos eles querem evitar qualquer tipo de regulação, querem, de fato, se esquivar, né, de responsabilidade nesse sentido. E aí vem o questionamento se regular essas atividades não seria, de fato, muito importante. E se isso, né, nessa dimensão dessas 7 pessoas que estruturam todos os meios de contato hoje, né, que consumimos mais fortes no mundo, não seria uma troca de poder ali muito bem expressado, muito bem demonstrado ao lado da família do Trump, em conversas, em risos e etc., né? E agora, com um governo que é extremamente liberalista nesse sentido, eu acho que vai ficar mais distante qualquer possibilidade de regulação nesse sentido, que eu acredito ser o melhor caminho. Não acho que é a solução para todos os problemas, não acho que a regulação ela é possível de um modo muito ampliado, porque a gente está falando de inovação, a gente está falando de tecnologia, mas o mínimo de regulação, o mínimo de controle, exatamente por esse cenário que a gente construiu aqui agora, ele é essencial. E, infelizmente, eu acho que isso não vai acontecer. Acho que ele está se armando de pessoas ao seu lado exatamente para correr contra esse caminho e deixar a maior liberdade. Agora a gente vai ver. Talvez a gente precisa melhorar um pouco mais os nossos crivos, as nossas interações, a nossa forma de questionar. A gente precisa melhorar o nosso pensamento crítico nesse cenário todo para que a gente não seja, de fato, envolvido e não sejamos controlados por essa narrativa. Não é isso? Excelentes comentários, muito rico esse debate, e algumas falas introdutórias foram colocadas aqui, especialmente pelo Rubens e pelo Fernando Lottenberg, a respeito de um outro tema que foi colocado com grande relevância no debate público essa semana, que diz respeito ao cessar-fogo entre Israel e Hamas. Nos últimos meses, este assunto absorveu a atenção do mundo porque muitas vidas foram perdidas depois daquele ataque covarde a Israel, em que mais de 1.000 pessoas foram mortas, foram feitas de reféns. Houve a reação de Israel em legítima defesa após aquilo, e depois disso muito sofrimento ocorreu e finalmente está se construiu-se esse cessar-fogo entre Israel e Hamas. Mas o Hamas não é propriamente um Estado. Não estamos falando do Estado palestino. Estamos falando de uma organização, aliás, organização em cujo estatuto está prevista a extinção, a luta pela extinção do Estado de Israel, o extermínio de todos os judeus do mundo. Né? Então, é algo bastante complexo. Né? Até onde se pode ter uma expectativa que, de fato, este acordo seja cumprido, tendo em vista a natureza do Hamas? Né? O que o mundo pode esperar deste acordo celebrado entre Israel e Hamas? Né? Então, eu acho que é importante que nós possamos analisar, conversar um pouco a respeito disso. O mundo esperava que algo ocorresse, a ONU não conseguiu construir isso, mas finalmente algo de positivo aconteceu, porque muito drama, muita tristeza, muitas vítimas, muitos civis foram tragados por essa situação. Então, vamos começar pelo Rubens, nosso conhecedor profundo dos temas internacionais, como analisa esse acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas. O que se pode esperar disso? De fato, será efetivo? O que o mundo pode esperar desse acordo, Rubens? Olha, na minha visão, esse acordo só saiu por causa da influência do Trump. Esse acordo foi mencionado pela primeira vez em maio passado pelo Biden. E o Biden não conseguiu convencer o governo de Israel, Netanyahu, a aceitar o acordo. Agora, na véspera da posse, por influência do Trump, Israel cedeu e aceitou esse acordo.
Desde que esse acordo foi negociado e foi implementado, eu, eu fiquei, desde esse momento, muito cético quanto ao seu desdobramento, porque esse acordo tem 3 fases. A primeira fase é essa que nós estamos vendo agora, a suspensão das hostilidades e a troca de prisioneiros. Mas daqui a alguns dias começa a negociação para a segunda e terceira fase. E aí que eu acho que vai ser muito difícil, com o governo Trump, a gente levar adiante essa segunda e terceira fase. A segunda fase continua a troca de prisioneiros, mas haveria retirada de tropas de Israel de Gaza e começaria a ser discutida, né, e implementada uma governança nessa área sem o Hamas. Então, eu acho que, a partir esse meu ceticismo foi confirmado. Eu apenas vou citar, não vou entrar na discussão, no mérito, no valor das coisas que foram ditas nesses primeiros dias do mandato de Trump, por Trump e pelo próprio enviado especial do Trump para essas negociações. E essas declarações e ações tomadas pelo governo Trump mostram as dificuldades que existem para a implementação da fase segunda e a fase terceira, que seria o fim da guerra e realmente a troca final dos prisioneiros e a discussão como ficaria no futuro os palestinos. O que foi dito nesses últimos dias sobre a situação no Oriente Médio? Eu concordo com a análise que foi feita de que o Irã está muito debilitado, o Hamas também, o Hezbollah também foi, quer dizer, mostrou uma superioridade militar de Israel muito impressionante. E agora o Trump começa a tomar medidas nesse sentido. Hoje, ele conversou com o primeiro-ministro da Arábia Saudita. Certamente foi discutido a questão dos acordos de Abrão e o acordo da Arábia Saudita com Israel. Mas a Arábia Saudita colocou uma condição para levar adiante esses acordos, que é o reconhecimento de um Estado palestino, coisa que Israel recusa terminantemente, até aqui, pelo menos. O enviado de Trump para as negociações disse publicamente que Israel tem um direito bíblico sobre a Cisjordânia. Há uma operação em curso chamada Iron Throne, de ataque pesado de Israel na Cisjordânia. Ontem eu estava escutando os debates na CNN, já se falava, claro, abertamente na possibilidade de anexação da Cisjordânia por Israel. Concretamente, o Trump perdoou todos aqueles que tinham, colonos israelenses que tinham sido penalizados pelo Bush, pelo Biden. Ele anulou todas as condenações que tinham sido feitas pelo governo anterior. Então, eu acho que é muito difícil esse acordo ser levado adiante com essas declarações, né? Porque realmente mostra que o Trump vai apoiar, talvez até mais fortemente do que o Biden, Israel nessas negociações. E se não houver concessões por parte do governo de Israel, o acordo não vai avançar. Paralelamente a isso, também já está sendo noticiado que, para vocês verem como mudou o mundo, né? O Netanyahu teria ligado para o Trump pedindo para que o Trump autorize Israel a manter
postos militares no Líbano. Quer dizer, você vê a que ponto nós estamos chegando nas relações internacionais. Quer dizer, a ONU, como você falou, desapareceu e hoje você consulta o Trump para você tomar medidas em outros países, né? Então, eu acho que a situação lá está muito complicada. Eu acho que essa primeira fase nós vamos chegar, mas eu vou ficar muito surpreso se Israel concordar em avançar na fase 2 e na fase 3 do acordo. Isso aí significa, ao contrário do que o Trump está dizendo, significa a continuação da guerra. Ele disse no discurso de posse que ele queria ser lembrado, né, o legado dele, ele queria ser lembrado como um peacemaker. Mas ele, com essa postura até aqui, pelo que a gente sabe, a gente não tem, eu não tenho outras informações, mas pelas declarações públicas e pelas medidas tomadas por ele, dificilmente nós vamos ter uma paz permanente no Oriente Médio. Fernando Lottenberg, exatamente nessa linha de raciocínio do embaixador Rubens Barbosa, que ele parte dessa lógica que dificilmente Israel prosseguiria, porque significaria esse prosseguimento da guerra. Muitas pessoas dizem que Netanyahu tem interesse no prosseguimento da guerra, porque isso o manteria com o poder político em Israel, né? Diante desta análise, dessa perspectiva, e também a questão o aspecto, a faceta da segurança jurídica, você vê segurança jurídica neste acordo que foi celebrado? Você vê potencial de cumprimento neste acordo? Como que você analisa sob o ponto de vista de Netanyahu e essa perspectiva política futura dele em relação ao poder em Israel, tendo em vista essas oscilações de popularidade? Netanyahu já foi acusado de ser corrupto, não é um primor em termos de popularidade. Como é que você enxerga esse quadro, tendo em vista, inclusive, que você já foi presidente da Confederação Israelita, conhece de perto esses temas? Qual que é a sua análise deste acordo de cessar-fogo? Você vê perspectiva de cumprimento, de evolução das próximas fases? Qual é a sua análise, Fernando? Eu acho que a gente tem que analisar as coisas pelo que elas são. Esse acordo é um acordo provisório de cessar-fogo, não é um acordo de paz permanente. Ele não visa isso, não é isso que está em questão. Então, ele tem 3 fases. A primeira começou a ser cumprida. Acho que a pressão de Trump desempenhou um papel, sim, em ambos os lados, não apenas sobre Israel, sobre o lado Qatari também, que é um dos mediadores importantes. O enviado de Trump é uma pessoa que tem negócios com o Qatar, tem uma certa influência e acredito que tenha ajudado, sim, a pressionar o Hamas a finalmente aceitar, porque também já foi colocado outras vezes, a resistência não era apenas de um lado, né? A resistência a aceitar o cessar-fogo também era bastante forte por parte do Hamas. Então, essa troca de reféns de um lado por prisioneiros do outro, ela cria também uma dinâmica positiva dos dois lados. Do lado israelense, que vê os seus cidadãos, as meninas, os civis, quem sabe as crianças e os idosos também voltando para casa. Do lado palestino, dos prisioneiros que começam a ser libertados, que eu acho que pode criar um elemento de confiança positivo para impulsionar a segunda e a terceira fase. Não é garantido, mas como eu disse no começo, e o Trump anuncia novamente, ele é uma pessoa transacional. Ele não quer novos conflitos, ele procura o fim dos conflitos. Se vai conseguir, de novo, é outra situação. Mas eu acho que vale a pena a gente esperar para ver e torcer de fato para que isso aconteça. Quanto à figura do primeiro-ministro Netanyahu, eu acho que ele tem uma série de problemas pessoais na justiça, como você colocou, e a isso se agrega a falha brutal do
Estado de Israel, das suas forças militares, dos seus serviços de inteligência, em permitir que tivesse ocorrido o que ocorreu no dia 7 de outubro. Esse é um trauma nacional que vai durar por muito tempo, um pouco parecido com o que aconteceu em 1973, na Guerra de Yom Kippur, quando Israel foi pego de surpresa com o ataque do Egito e da Síria e depois reagiu. Dessa vez foi semelhante, mas se você olha a história dos líderes políticos de Israel, eu cito o exemplo de Golda Meir, com a falha de 1973, a sua carreira política acabou ali, né? Houve uma comissão de investigação, ela foi exonerada de responsabilidade, mas teve que renunciar e não prosseguiu. Eu tendo a acreditar que esse é o último mandato do Netanyahu e realmente a popularidade às vezes avança, diminui, os êxitos militares nessa última etapa contribuem para ajudá-lo, mas você veja que o chefe das Forças Armadas anunciou que vai renunciar no começo de março, o chefe do Comando Sul do Exército de Israel anunciou que também vai renunciar pelas falhas do dia 7 de outubro. Eu não acredito, pelo que eu conheço da sociedade israelense, que seja aceitável que ele permaneça ou que ele tenha êxito no novo mandato a partir desse fracasso do dia 7 de outubro de 2023. Muito bom, caminhamos para a reta final aqui do nosso programa. Temos aqui algumas pautas ainda, mas eu queria, mais uma vez, convidar você que nos acompanha pela 365 a participar, mandando a sua pergunta pelo 011 29 365 365. E mais do que isso, convidar você que está nos acompanhando a participar da 5ª edição do Prêmio INAC de Integridade. São 7 categorias: academia, tecnologia e inovação, experiência profissional, boas práticas de governança corporativa, jornalismo investigativo, jornalismo local e integridade no esporte. www.premioinacdeintegridade.com.br. Junte-se a nós para evoluirmos no combate à corrupção no Brasil. www.premioinacdeintegridade.com.br. E eu acho que vale um registro aqui, nos honrou a todos, onde estou aqui com a nossa querida Fernanda Torres, que acaba de receber 3 indicações para o Oscar: melhor filme internacional e melhor atriz para Fernanda Torres. É uma honra, um privilégio para o cinema internacional estar disputando 3 estatuetas, a maior premiação do cinema, e que tenha sucesso onde estou aqui. Um filme belíssimo, de extrema sensibilidade, uma grande produção brasileira, de Walter Salles. A Fernanda Torres já ganhou o Globo de Ouro, já ganhou o melhor roteiro em Veneza, e todo o Brasil torce para que tenha êxito nessa grande premiação do cinema. É uma grande alegria para o Brasil estar aí nessa magnitude de qualidade do cinema brasileiro. Temos mais 2 temas aqui. Um deles, o Brasil todo esteve varrido por essa onda de desinformação em relação à taxação do PIX. Muita gente recebeu essas mensagens, isso andou rondando muita gente, essa questão da desinformação, da mentira, rondou muitas caixas de mensagem. Isso, inclusive, vai ter repercussões criminais. O problema da desinformação é um problema dos nossos tempos modernos. Falou-se que o governo taxaria tributariamente, de forma pesada, o PIX. E o problema, o tema em pauta aqui é a desinformação, né? Então, eu quero começar agora pela Camila Melo Franco, a respeito deste tema da taxação do PIX, que, na verdade, esse foi o mote desta onda de desinformação que varreu o país. Eu queria ouvir você a respeito disso. Qual é a sua análise sobre esse tsunami de desinformação a respeito desse tema? O que você pensa sobre isso, Camila?
Certo. Para começar assim a nossa conversa, eu acho que sem falar de lados, não precisamos começar a falar de lados, mas tem um consenso de que esse outros desastres políticos recentes que a gente tem visto podem ser depositados tranquilamente na conta da incompetência da comunicação do governo, que não tem conseguido barrar, não tem conseguido combater, não tem trazido uma política de combate minimalista ou, no mínimo, pouco inteligente, e não tem alcançado sucesso nisso tudo, né? Se a gente for ver o vídeo do Nicolas Ferreira, que inflamou toda essa discussão, ele está longe de ser uma mega produção, ao contrário, mas ainda assim ele foi muito mais bem produzido do que o governo tem feito, em post qualquer ou nas suas comunicações de modo geral, né? Esse vídeo, ele de fato, não tem a menor dúvida, suspeitas exageradas, o objetivo era pânico, era desconfiança, era desinformação, era trazer um cenário caótico que é bem típico desse perfil, né, político que a gente está falando. E aí a gente entra forte aí nesse tema de comunicação política, e que a gente já vê que essa ideia de uso, abuso, manipulação efetivamente persuasiva sobre o público, né, através da comunicação política, ela já é antiga, mas ela nunca esteve tão forte, ela nunca chegou a tanto tamanho, né, que ela tem chegado hoje em dia e a extremos como ela tem sido utilizada. E aí é interessante a gente lembrar, porque tudo isso conversa com a ideia de uma melhora da comunicação do governo. A comunicação política, a ideia dela não é persuasão, né? Salvo o melhor juízo, no meu entendimento, efetivamente, é de informar, de comunicar, né? A persuasão, ela traz uma conotação negativa aí, que o objetivo é convencer alguém, não necessariamente de usar argumentos verdadeiros, que eu acho que foi exatamente o caso que a gente tem aí. E isso é absolutamente lastimável quando a gente pensa que o uso da comunicação política hoje ele é contrário, ou ele, na verdade, ele não trabalha, né, com a dimensão informativa de desenvolvimento de cidadania, de cultura, pouco se explora esse assunto, ao contrário. Hoje o governo tem, de modo pífio, tentado combater a ideia de fake news, de mentira, desinformação, sem a menor habilidade, e sem um combate efetivo que traga resultado. A gente não tem informação de nenhum dos dois lados. A gente não consegue ter informação do governo e a gente não consegue ter informação, e não tem mesmo, da oposição, que o objetivo aí é criar caos. E aí, né, na minha opinião, o que a gente precisa melhorar, o que o governo precisa pensar, melhorar efetivamente nesse racional de comunicação política, é tentar monitorar as opiniões de diversos grupos, que foi isso que foi feito pela equipe do Nicolas. Esses grupos sociais hoje, quais são as narrativas que estão sendo formuladas, inclusive esse assunto surgiu, já estava rodando em grupos de WhatsApp, etc. Eles simplesmente foram espertos suficientes para pegar a onda, a crista da onda, e ir atrás de criar o caos, de fantasias mesmo dessa produção aí. E o governo não faz isso. A gente não tem visto o governo raciocinar sobre o que tem acontecido com a população, sobre as narrativas que estão rodando pela população, para poder criar informação e comunicação efetiva. Bom, houve, parece que, uma recente troca no governo nesse sentido. Eu espero efetivamente que, de todas as maneiras, se pense um pouco melhor e se entenda que é dessa forma que efetivamente a gente consegue criar estacas, a gente consegue melhorar estacas do governo e das propostas e dos resultados e das políticas da melhor maneira. Laura Barros, você concorda com essa opinião? Quer trazer mais algum aspecto em relação a esse tema? O que você pensa sobre esta guerra de informação em relação a isso? Qual a sua avaliação, Laura? Então, Roberto, eu concordo plenamente, acho perfeita a avaliação que a Camila trouxe. Essa questão das fake news já é muito séria e eu acho que a seriedade, o potencial de impacto vem ficando ainda mais complicado ao longo dos anos, ao longo dos últimos tempos. A gente não pode esquecer a mudança de política da Meta, que foi recentemente anunciada pelo Zuckerberg, né? Agora, essa questão de liberdade de expressão levada à última potência, como se houvesse uma licença para
discurso de ódio, para distorção de realidade, para construção de narrativas, a normalização da violência. É isso que a gente está vendo. Nesse caso em especial, eu acho no mínimo curioso que um vídeo desse tenha tido perto de 300 milhões de visualizações. Isso é muita coisa, é muita visualização. Então, algum tipo de impulsionamento, eu acho difícil a gente defender que não tenha a ver desse algoritmo que faz esse funcionamento. Nunca a gente conseguiu acesso. E agora, nesse momento em que a gente tem aí essa união de todas as big techs mais Trump, talvez fique um pouco mais difícil ainda a gente ter acesso a esse tipo de informação. Então, isso por si só já é muito preocupante. Somada realmente a essa falta de compreensão do governo da linguagem que hoje se faz necessária para que se estabeleça um mínimo de comunicação. Não adianta a gente achar que a população na ponta vai conseguir entender aquelas planilhas ou aquela linguagem oficial do governo, né? Então é absolutamente importante essa sensibilização e uma reflexão de como a circulação dessas notícias vai acontecer, o reforço das bolhas, o discurso do medo que a gente está tendo mais para a gente tem que pensar em alternativas para reagir a isso. A gente está às vésperas de uma eleição e os potenciais impactos nefastos aí são algo que realmente a gente não pode deixar de considerar. Fernando, quer dar uma palavrinha sobre esse assunto? Olha, eu estou envolvido com o tema que eu sustentei no Supremo Tribunal Federal no começo do julgamento desse caso, justamente que um deles envolve o Facebook, o outro ainda era do Orkut. E eu acho que o que a gente viu a partir da mudança de política da Meta, a partir da assunção do X, ex-Twitter, pelo Elon Musk, e essa onda que agora se vê, que foi descrita pela Laura aqui, de uma liberdade de expressão quase absoluta, é um retrocesso muito grande. E eu acho que os países que estão sob a influência dessas ondas, e o Brasil não é exceção, vão ter que procurar os seus próprios caminhos. Você de permitir, de uma maneira autorregulados, vai levar o pêndulo, vamos dizer, no que a gente tem uma balança de autorregulação com regulação, uma vez que a autorregulação cai, a regulação vai ter que subir. Eu acho que a gente vai ver, a partir do começo de fevereiro, no Supremo, e talvez a partir da nova direção do Legislativo no Brasil, uma busca por uma regulação desses temas, para que entre nós, essa onda, desse tsunami de discurso de ódio, de desinformação, de preconceito, de fake news que nos assola, tenham pelo menos um muro de contenção a partir da nossa legislação. Então, paciência. Se as redes estão deixando de lado esse caminho de buscar a moderação de conteúdo, cabe a nós, então, e às nossas instituições buscar estabelecer práticas, estabelecer normas, seja pela via legislativa, seja pela via judicial, que na sociedade brasileira esse tipo de postura não prevaleça. Muito bom. Nós temos poucos minutos para terminar o nosso programa. Temos mais um tema. E aí eu peço que vocês comentem muito rapidamente, que é o seguinte: o Tribunal de Contas da União aponta irregularidades no programa PED Meia relacionado ao campo da educação e bloqueou 6 bilhões de reais em recursos. Eu queria ouvir... Diga, querido. Antes de você encerrar o assunto, esse tema PED Não, quer falar um pouco? Fale, Rubens, fale, desculpa. Eu queria só acrescentar ao que Pois foi não. dito aqui um problema que nós não abordamos aqui. Eu concordo com tudo que foi dito, mas agora como é que vai ficar o consumidor brasileiro, quem usa o Instagram, quem usa o WhatsApp e tal, se essa regulamentação que vai ser feita aqui no Brasil não for aceita por essas big techs? Como é que fica? Eu acho que, teoricamente, é correto tudo isso, tem que botar um limite. Agora, como é que vai ficar a posição nossa se o Supremo fizer essa regulamentação
E, como nós estamos vendo lá nos Estados Unidos, que estão desregulamentando tudo, as big techs que nem apareceram ontem na reunião que houve da consulta pública, elas se recusarem a fazer. Como é que fica o consumidor brasileiro? Só isso, só para levantar esse... Me perdoe, Rubens, de não ter te dado a palavra. Você acabou falando dos temas internacionais, eu acabei atropelando, eu fui desatento em relação a isso, me perdoe, a sua provocação é muito importante. Mas eu estou vendo aqui que faltam 5 minutos, eu acho que é pouco tempo para a gente abrir um novo tema, eu acho que é melhor a gente fazer o seguinte, vou abrir a palavra para vocês quatro fazerem uma rápida consideração final e se despedirem. Acho que fica melhor assim. Então, cada um de vocês pode se despedir, fazer uma consideração muito rápida. Nós temos 5 minutos aí para fechar o programa. Então, vamos começar pelas mulheres. Laura. Bom, Alberto, mais uma vez eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, foi absolutamente rico, muito importante, todas as ponderações que foram traçadas, e deixar aqui uma reflexão e dividir uma angústia que eu estou sentindo aí, certamente não é só minha. Como eu disse, a questão da corrosão potencial que a gente está vendo dos direitos fundamentais, das garantias das pessoas, dos seres humanos enquanto tais, essa questão de desvalorização de pessoas ou desqualificação de pessoas em função de raça, em função de origem étnica, em razão de condição ou opção sexual, eu acho que é algo absolutamente preocupante. Eu gostaria de citar aqui, tem um livro que eu gosto muito, do professor Cass Sunstein, da Universidade de Harvard, que ele estuda como as mudanças acontecem na sociedade, como é que as mudanças, os conceitos mudam. E ele explica que, inclusive empiricamente, ele demonstra que quando se tem um líder que vem a vocalizar ideias e posturas que muitas vezes fariam enrubescer as pessoas, que não eram mais aceitas, que eram tidas como superadas, mas quando se tem um líder que com muita força defende, ele cita Hitler, ele cita Rosa Parks com relação aos direitos civis, isso aí cria uma onda muito perigosa e muito difícil de se conter. Então, eu acho que é um momento que a gente tem que estar muito atento e muito sensível para os próximos passos, para os próximos desdobramentos aí nos próximos dias, nos próximos meses. Obrigada, pessoal. Obrigado, Laura. Prazer estar com Sabe as vocês. palavras. Obrigado, querida. Camila, 1 minutinho aí da sua despedida. Primeiro, agradecer da mesma maneira, nós discussões profundas e de conhecimento que dá vontade de a gente continuar falando, ouvindo cada vez mais. É uma honra estar aqui com vocês. E aí, puxando um pouco do que a Laura falou, para apimentar mais esse cenário, nós estamos na quarta revolução industrial, né? Já num cenário em que a inovação, a gente não consegue nem pensar o dimensionamento dela, da tecnologia, do avanço e do que, de fato, a gente começa a viver o Matrix, o que é real, o que sabemos que é real e o que, de fato, acontece, sendo que hoje o comando está na mão de poucos e que comandam de modo menos claro, né? Algo mais subversivo, algo mais escondido. Então, todo esse cenário que ela trouxe, ainda piorado ou ainda apimentado, num cenário de absoluto desenvolvimento, de passos extremamente largos que sequer a nossa imaginação ou a nossa criatividade consegue alcançar, piorado com essas construções muito enviesadas e que não nos deixam saber um pouco da nossa realidade. Obrigado, Camila. Que o Benício venha com muita saúde e muita alegria. Amém. Embaixador. Foi muito bom esse debate. Nós estamos entrando numa nova era, e uma era em que, ao contrário da Guerra Fria, que a gente tinha um complexo industrial militar, hoje nós estamos entrando numa era do complexo industrial tecnológico. Essa é a nova realidade. E esses conceitos éticos, morais, vão ser todos questionados. Realmente é uma era da incerteza que vai prevalecer. Muito obrigado, embaixador. Querido Fernando Lotenberg.
Obrigado, Roberto, Camila, Laura, embaixador Rubens Barbosa. Foi um prazer estar com vocês aqui. Eu também trago uma reflexão aqui. O ano passado, o Steve Levitsky esteve na Fundação FHC e já adiantava alguns cenários do que poderia ser um segundo mandato do Trump. Ele escreveu um livro conhecido Como as Democracias Morrem. Acho que a gente vai ter que acompanhar para ver, de fato, se vai haver esse ataque às instituições norte-americanas e internacionais e também como elas resistirão, se resistirão. Apenas não é uma resposta, embaixador, mas só tentando adivinhar o cenário aqui numa eventual desobediência das Big Techs. Acho que o X já provou o que significa não obedecer a uma decisão do Supremo entre nós. Então, vai depender, acho que menos da adesão voluntária do que da efetividade de sanções que venham a ser impostas pelo judiciário brasileiro. Dura lex, sed lex. Meus queridos, muito obrigado. Laura, Camila, Fernando, Rubens. Da minha parte, eu quero dizer que eu aprendi muito com vocês e saí muito maior aqui desse programa do canal INAC. Foi maravilhoso. Na ficha técnica 365 temos a Rosana Vieira, o Pichoxó. Na produção, aqui o Alexandre Guedes e a Patrícia Leal. No roteiro, a Bruna Filol. Temos também o nosso querido Francisco Miné, que sempre apresenta o programa, hoje não pôde estar aqui. Convidamos você na próxima quinta-feira, ao meio-dia, para estar conosco no canal INAC. Muito obrigado e até a próxima. Eu sou Roberto Liviano e agradeço muito por vocês estarem conosco neste dia. E até a próxima. Um forte abraço.